Shalom, irmãos, o tão aguardado vídeo, o fim do pós-tribulacionista. Por que o fim do pós-tribulacionista? Porque até o final desse vídeo só vai ser pós-tribulacionista quem quiser. Quem assistir esse vídeo até o final só vai ser pós-tribulacionista se quiser. E também, até o final deste vídeo, eu vou falar qual que é o fim da pessoa que é pós-tribulacionista. Também vou estar respondendo uma live que o canal do Leandro, do Inteligência Natural, fez com o canal Verdade Revelada do Neemia Gomes, onde eles propagaram a doutrina pós-tribulacionista. Então vou estar respondendo ponto a ponto a eles neste vídeo aqui. Então assista até o final, vai valer a pena, porque eu boto um fim no pós-tribulacionismo. E só vai ser pós-tribulacionista quem quiser no final. Então é isso aqui, mas antes de começar a responder a live dos dois, eu tenho que primeiro vir aqui e mostrar para vocês 2 Tessalonicenses 2, que é um dos versículos mais usados erroneamente para defender o pós-tribulacionismo, porque ele fala dessa parte aqui. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado. Muitas pessoas usam isso errado, falando que a apostasia é a apostasia da fé, e isso não é verdade. Se nós vemos na concordância de Strong's, apostasia 646 significa sair, partir, partida, propriamente uma partida. Literalmente, sair de um lugar onde você estava. Então, apostasia aqui no texto de 2 Tessalonicenses 2 não significa sair da fé, mas significa um afastamento de um lugar onde você estava. Então, vamos trocar a palavra por afastamento. Antes daquele dia virá o afastamento, e então, e depois, será revelado o homem do pecado. Mas que afastamento ele está falando aqui? Se você continuar lendo, você vai ver que restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Detém quem? O homem do pecado, que é o anticristo. Então, primeiro tem que ser afastado no afastamento aquele que detém o iníquo, o homem do pecado. E quem é quem detém o homem do pecado? É o Espírito Santo de Deus nas pessoas que detêm o anticristo. Então, primeiro, tem que ser afastado o Espírito Santo para que o homem do pecado possa ser revelado e agir. Porque o mistério da iniquidade, o homem do pecado já está em ação, e só resta que seja afastado aquele que detém ele, que é o Espírito Santo. Só então que será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, que é o anticristo. Então, antes de começar o vídeo, eu tenho que falar isso aqui pra vocês, que primeiro tem o afastamento, que é o arrebatamento do Espírito Santo da terra, junto com aqueles que têm o Espírito Santo, para depois ser revelado o homem do pecado. Então, agora que você tem isso em mente, vamos lá para o vídeo da live dos dois aqui, falando sobre o pós-tribulacionismo e respondendo eles sobre essas coisas que eles vão estar falando. Irmão, o que vem por aí não é peixe pequeno, não. Tá? É chumbo grosso. Os escolhidos já estão cientes do engano, estão cientes do nível de transformações que nós vamos passar. Como que o sistema sabe? O sistema sabe, e eles jogam algumas letrinhas assim, alguns verdes pra gente, através de alguns filmes. Eu assisti um filme, ele se chama Take Shelter, é O Abrigo, né? Traduzido pro português, O Abrigo. E esse tem um evento que ele tá com a filha dele abraçada e as coisas dentro de casa começam a flutuar, ó, começam a subir. E ele se agarra num lugar também para ele não subir. Agora, qual o evento geológico que faz as pessoas flutuarem? Qual evento geológico que faz isso aqui, que faz as pessoas flutuarem? Isso é muito importante e muito provavelmente aquilo que veio em primeiro na sua cabeça tem grandes chances de ser aquilo que vai acontecer com você. Qual o evento que faz isso aqui, as pessoas flutuarem? Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para as pessoas que acreditam nisso aqui, nessa loucura aqui da bola, muito provavelmente essas pessoas vão falar o quê? Que foram alienígenas, como você está vendo aqui na foto, que foram abdução de seres de outros planetas. Por quê? Porque as pessoas já estão condicionadas a acreditar nisso aqui, acreditar em abdução, acreditar em OVNIs, acreditar em aliens,
As pessoas estão condicionadas a partir do sistema de acreditar que existe vida fora da Terra e que elas são mais inteligentes e que elas abduzem as pessoas. Então, essa é a narrativa do sistema. Se você perguntar para as pessoas que acreditam na bola, essa é a resposta deles. E olha que interessante. Para você ter uma ideia, aqui no Netflix tem esse desenho aqui, que é um desenho que é feito para criança, gente. Criancinha assim, super pequenininha. Criança assim, até uns, sei lá, uns 6, 7 anos de idade. E olha o que eles estão falando para as crianças. Você consegue perceber isso aqui? Olha aqui, ó. Eles estão falando até isso para as crianças novinhas, crianças que nem falam ainda. Eles estão mostrando essa possibilidade de ser arrebatamento, de abdução alienígena. Então, essa é a cena aqui. Então você consegue perceber que até para as crianças super pequenas, super abaixo de 10 anos de idade, já tá vendo esses desenhinhos e já está sendo colocado na cabecinha delas uma abdução alienígena, uns alienígenas vindo para a Terra, abduzindo as pessoas. Então, as pessoas que creem na bola, o que o sistema quer que você pense é que é isso aqui sim, que é abdução alienígena. Agora, o que as pessoas que acreditam na Terra plana vão pensar? Aí depende muito. As pessoas que acreditam na Terra plana. Se as pessoas que acreditam na Terra plana são pós-tribulacionistas, então elas creem que vai ser o quê? A inversão do campo magnético, que vai fazer com que as pessoas subam. Mas se você for pré-tribulacionista, você vai acreditar que o que é? Que é o arrebatamento da igreja. Então, que evento geológico faz as pessoas flutuarem? Depende de aonde você está aqui no gráfico. Se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, se você acredita que a Terra é plana ou se você acredita que a Terra é como o sistema fala pra você, que é uma bola. Então depende muito de para quem você pergunta isso. Agora, as pessoas estão erradas? Nenhuma das pessoas está errada. E por quê? Porque a pessoa que acredita nisso aqui, que acha que é alienígena, elas não vão estar erradas porque realmente Deus, para elas, é um ser alienígena, é um ser fora da Terra, que vai estar levando as pessoas. Então elas estão erradas? Não. Realmente, um alienígena que elas não conhecem, que deveriam conhecer, que é Deus, arrebatou as pessoas. E as pessoas da Terra plana, elas vão estar erradas? Não, elas vão estar certas também. Provavelmente, quando Deus vier arrebatar os seus, vai causar todo o transtorno na Terra plana, vai causar a inversão inteira do campo magnético, os terremotos e tudo mais. Eles vão estar errados? Não, eles vão ficar aqui e eles vão ver, eles vão perceber que o campo magnético realmente inverteu se eles sobreviverem ao caos que isso vai causar, claro, mas eles não vão ser arrebatados, porque só vai ser arrebatado aqueles que acreditaram, aqueles que estavam prontos, aqueles que estavam preparados para ir. Então, ninguém tá errado, Tanto que tá acreditando na bola, quanto que acredita na Terra plana, ninguém tá errado. O evento é o mesmo evento, só que a narrativa é diferente. A narrativa primeira de quem crê na bola é alienígena. Tá errado? Não. Deus, pra eles, é um alienígena. A narrativa pra quem crê na Terra plana, tá errado? Não. É realmente a inversão do campo magnético, porque quando Deus apareceu nas nuvens para arrebatar os seus e ressuscitar os mortos, ocasionou toda a inversão do campo magnético. E quem creu no arrebatamento foi arrebatado. Eles estão errados? Não, eles foram arrebatados para Deus, porque Deus prometeu que arrebataria aqueles que estivessem prontos, aquelas noivas, as virgens sábias. Então, o mesmo evento, por narrativas de pessoas diferentes, é a mesma coisa, só que cada uma das pessoas vai ter a sua consequência. É que as pessoas que acreditaram que não seria o arrebatamento ficaram e vão ter que passar pelo caos. As que acreditaram na bola vão ficar também e vão ser muito enganadas, porque Satanás vai vir com esses drones, vão vir com coisas que a gente não esperava, essas naves espaciais aqui, para realmente enganar as pessoas. E muitos vão ser enganados, porque vai ser uma grande enganação. Mas quem criou na Terra plana não vai ser enganado, porém ficou e vai ter que passar por todo o caos da inversão do campo magnético, do terremoto gigantesco, dos tsunamis e tudo mais. Então, ninguém está errado, porém, o que faz as pessoas flutuarem depende do seu ponto de vista, depende de quem você pergunta. Não tem como, né? Até no modelo da bola isso não tem explicação nenhuma, Globo. As pessoas flutuarem. Agora, no modelo da Terra plana, nessa temática aí da despressurização do domo, dessas meia hora de silêncio, faz sentido, porque nós estamos aqui no chão por causa da pressão atmosférica que está relacionada ao domo, ao firmamento. Nós estamos em um circuito fechado. Então, se você abrir, se você tirar a pressão, né? O que vai acontecer? Aí que seria essa questão. Isso agora vai dar polêmica. Isso vai dar uma polêmica, eu vou falar agora. A questão do arrebatamento que iria separar o joio do trigo, né? Seria isso mesmo? Ou esse arrebatamento que vendem para nós bonitinho, que você some e a sua roupa vai cair igual uma pétala nesses filmes aí? Como é que seria essa situação? Excelente pergunta.
o livro de Mateus 24, no verso 24, diz assim, Leandro, que aparecerão falsos messias e falsos profetas realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar Sim. até mesmo os eleitos, se fosse possível. Eu os avisei antecipadamente. Então, se as pessoas lhe disserem, ouça, Olha só que tendencioso. Logo na primeira pergunta sobre o arrebatamento, o primeiro versículo que ele utiliza como resposta é Mateus 24, dando a entender que ou o arrebatamento será uma proeza de um falso profeta, o que é um total absurdo, ou então que quem fala de arrebatamento é um falso profeta. Então ele está sendo super imparcial e tendencioso. ele está no deserto, não vão. Ou vejam, ele está escondido em uma sala secreta, ó, secreto aí, rapto secreto. Aqui ele está literalmente associando o fato de falarem que o Messias estará em um quarto secreto com um arrebatamento secreto, sério? Nunca ouvi ninguém falar que para sermos arrebatados teremos que entrar em algum quarto secreto. A conexão aqui é totalmente sem nexo e também tendenciosa. Quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste, onde houver um cadáver. Aí se encontrarão os abutres. Deixa eu explicar uma coisa. Se você buscar em todas as filosofias, existe esse evento. Sabe como é que os novaeristas chamam esse evento? Ascensão. Ou seja, os iluminados vão ascender. Os ufologistas chamam esse evento de abdução. Exato. As boas almas vão ser abduzidas. E, infelizmente, no meio teológico cristão, eles chamam de rapto secreto. Né? Em inglês é the rapture, que na verdade ele dá um sentido assim de ser levado como se fosse invisível, secreto, abduzido mesmo. É a mesma coisa dos ufologistas e dos novelistas. É a ascensão, é o rapto, é a abdução. Vamos ver o que a própria palavra de Deus fala sobre o arrebatamento. Então, 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis que lhe digo um mistério. Então era um mistério. Até então, um mistério não era revelado para ninguém, era um mistério revelado para Paulo. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o que a própria palavra de Deus fala sobre o arrebatamento? Que será num momento, num abrir e fechar de olhos. Isso aqui é muito rápido. Um piscar de olhos é um instante, no momento. Então, o que o Neemias está falando aqui é uma coisa secreta. Secreta não é a palavra certa. Seria inesperada, seria de repente a palavra certa. Porque será rápido, será num momento, num instante, o arrebatamento vai acontecer. Então a própria palavra de Deus fala isso. E antes das pessoas virem aqui falar ao som da última trombeta, essa trombeta não significa que é a última trombeta do julgamento de Deus na tribulação. Não. Vamos até ver aqui na concordância Strongs. A palavra que ele usa aqui para trombeta, que está em 1 Coríntios 15, 52, é salpix. Salpix, que significa propriamente uma trombeta de guerra. Porém, olha só que interessante. Essa mesma palavra é usada em Apocalipse 1 e Apocalipse 4. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, Apocalipse 1, que é Revelation 1, e Apocalipse 4, que é Revelation 4. Então, vamos ver aqui. Onde que ele usa a mesma palavra de trombeta. Então, olha lá. Essa Apocalipse 1 é a revelação que Deus deu para João, que ficou na ilha de Patmos. Então aqui, a gente vai começar a ler a partir do versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Que interessante. Então, ele ouviu uma voz forte, como de trombeta. Por que ele teve que falar isso? Por que esse como de trombeta está aqui? Com certeza não é por acaso. Muito provavelmente Deus viu que Paulo falou isso, que seria o som da última trombeta, e para não causar confusão, ele fez com que João falasse que a voz fosse como de trombeta. Isso também aparece em Apocalipse 4. Então, Apocalipse 4.
Depois que ele escreveu as cartas para as igrejas, depois que ele falou para todas as igrejas tudo que tinha que falar, olha que interessante. Depois disso, depois das cartas para as igrejas, eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. O que significa uma porta aberta no céu? Essa porta aberta no céu representa o arrebatamento, que será uma porta no céu que vai arrebatar as pessoas. A voz que eu tinha ouvido no princípio, então a mesma voz, falando comigo como trombeta, suba para cá. Então, olha, a trombeta não significa que é a trombeta de julgamento aqui de 1 Coríntios 15, 52, a última trombeta. Na verdade, significa o som do último comando de Deus, porque a voz de Deus é como trombeta, dizendo assim, suba para cá, que é uma prenúncia do arrebatamento, uma porta aberta no céu e uma voz como trombeta, dizendo suba para cá. Então, essa trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que é, o próprio Rômulo Malasquim também fala que essa é a última trombeta dos julgamentos, não tem nada a ver. A trombeta nada mais é do que o comando de Deus, o último comando de Deus para o período da Era da Graça. Assim que ele der o comando, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados. Então, o som da última trombeta é no último comando de Deus da Era da Graça para arrebatar os seus, como mostra em Apocalipse 1 e 4, que eu tenho certeza que essa voz como trombeta não foi por acaso, foi com intenção que Deus fez com que João falasse aqui, porque além da voz dele ser como trombeta, sim, porque é a voz de Deus, é a voz de um comando de guerra, um comando para fazer uma coisa. Quando Deus comanda, essas coisas acontecem. Então, o Neemias falando lá que seria um rapto secreto, não é secreto a palavra, seria inesperado, é um rapto inesperado, seria uma tirada rápida da terra, seria uma coisa de repente, uma coisa que acontece num momento. Então, quando o arrebatamento acontecer, quando esse mistério do arrebatamento acontecer, nem todos vão morrer, mas as pessoas serão transformadas num abrir e fechar de olhos. Então, não é um rapto secreto, não é como o Neemias está falando, mas sim como a Bíblia está falando, a palavra de Deus está falando, que seria num instante, num momento, que o arrebatamento vai acontecer. O Messias nos alertou que haveria uma falsa vinda dele, antes da verdadeira vinda. Eles iam dizer, o Cristo voltou. E todo mundo vai se maravilhar e dizer, ele voltou, ele voltou. E automaticamente vai criar um colapso mental naqueles que ficaram para trás. Se, poxa, meus irmãos foram levados e eu fui deixado para trás. E aí vem aquela angústia, eu vou ter que passar pela tribulação, eu vou ter que ver o anticristo, eu vou ter que catar plantinha no mato para comer, sei lá, o que vai passar pela cabeça desse povo, né? Gente, olha a contradição que ele está fazendo aqui. O Messias nos alertou que haveria uma falsa vinda dele, sim, mas essa falsa vinda dele seria feita pelo falso Messias, pelo anticristo. Então, primeiro acontece o arrebatamento, o afastamento do Espírito Santo da terra, e nesse primeiro momento as pessoas vão ficar aterrorizadas, elas não vão ficar maravilhadas. As pessoas que ficarem vão ficar aterrorizadas. E depois as pessoas só ficarão maravilhadas ao verem um anticristo na Terra e pensarem que ele é o Cristo. Então ele mesmo está se contradizendo, porque as pessoas vão falar assim, nossa, ele voltou, mas as pessoas não vão estar felizes, elas vão estar aterrorizadas. Nossa, ele voltou, entendeu? Ficamos para trás. Então no primeiro momento as pessoas vão estar aterrorizadas. E depois que o anticristo aparecer, que as pessoas vão estar maravilhadas. Então ele está distorcendo toda essa verdade aqui. E ele está falando que as pessoas estarão com medo porque elas vão ter um colapso mental, porque vai ter que pensar, nossa, eu vou ter que enfrentar o anticristo, vou ter que comer planta na terra, mas eles que são pós-tribulacionistas já estão pensando assim, já estão pensando no que fazer, em como construir, aonde se esconder, aonde correr, o que comer. Essas pessoas que estão falando que a gente vai ter um colapso mental, já estão nesse colapso mental, porque elas não têm a bendita esperança do arrebatamento. Então elas já estão com medo e acham que todo mundo tem que ficar com medo agora para se preparar para uma coisa que todo mundo vai passar, e isso é uma mentira. Quem acredita no arrebatamento vai ser arrebatado, e quem não acredita, pense no que você vai ter que fazer aí na tribulação, porque você está perdendo a bendita esperança de Deus. Mental que vai ocorrer, porque as pessoas foram condicionadas a coisas que não estão aqui na Escritura. O arrebatamento está sim na palavra de Deus, isso aqui é clássico, 1 Tessalonicenses 4, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, arrebatados, harpazo,
tirados aqui com rapidez, com força, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quando os que dormem, quando os que estão mortos, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem não tem esperança aqui, gente? Quem não tem esperança são as pessoas que estão falando que não vai ter arrebatamento. Então, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, quem não tem esperança? As pessoas que não acreditam no arrebatamento. O arrebatamento está na Bíblia? Está assim na Bíblia, em Tessalonicenses 4. Consolem uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque é um consolo, é uma esperança. O arrebatamento é uma esperança para aqueles que estão mortos e para aqueles que estão vivos também quando acontecer. Então, está nas Escrituras. Infelizmente, quando eu falo o seguinte, irmãos, nosso Salvador predisse que haveria uma falsa segunda vinda. Nosso Messias predisse que haveria um falso rapto. De novo, ele está errado, pois Deus disse sim que virá um falso Messias que enganarão a muitos, porém, em nenhum momento na Bíblia ele diz que haverá um falso rapto. Não, não, não. Só quem tem o poder para fazer o arrebatamento é Deus, e só quem vai fazer o arrebatamento é Deus. Então, o anticristo não tem poder nenhum para arrebatar as pessoas de mentira. Isso é um erro muito grave. Inclusive, ele diz que ficará ali abutres no local, né? Inclusive, ele cita quando os antediluvianos foram levados pelas águas. Então, ser levado é algo bom ou ruim? Nessa primeira situação, é ruim. Meu Deus, gente, quanta ignorância. Ser levado é algo bom ou ruim? Depende de quem vai te levar. Ser levado pelo julgamento das águas é ruim, mas ser levado por Deus aos céus, como Enoque foi, é uma bênção, é uma maravilha, é não ver a morte. Essas pessoas que falam do pós-tribulacionismo, elas nunca mencionam Enoque. Enoque, ele foi livrado do dilúvio. Enoque foi aos céus por Deus. Ele não viu a morte. Hebreus 11. Pela fé ele foi arrebatado. Então, cadê o Enoque na sua teoria aí, gente? Cadê? Cadê? Não tem, né? Não tem. Porque ser levado é uma coisa ruim para quem for levado por julgamento. Mas ser levado por Deus é uma grande bênção, é uma maravilha. É a nossa bendita esperança. Então, essas pessoas pós-tribulacionistas estão invertendo as coisas. Estão comparando um julgamento, que é ser levado pelo dilúvio, com um livramento, que é ser arrebatado por Deus. E o julgamento, que é ficar na terra e presenciar todas as catástrofes na tribulação, eles estão comparando ao livramento de Noé. Então, literalmente, eles estão chamando o bom de ruim e o ruim de bom. E nós sabemos exatamente o que vai acontecer com as pessoas que fazem essas coisas. Então, se você quer associar o arrebatamento com alguma coisa, associe com as pessoas que já foram arrebatadas. Associe com Enoque, associe com Elias. O arrebatamento deles foi ruim? Não, foi maravilhoso. E também será maravilhoso o arrebatamento das pessoas agora, que serão livradas dessa hora da tribulação que virá sobre todos no mundo inteiro. Irmão, Faz sentido. não queira ser arrebatado, porque quem foi arrebatado pelo dilúvio foram os maus. Queira sim ser arrebatado, porque dessa vez não vai ser o dilúvio que vai arrebatar as pessoas, mas sim Deus em sua grande misericórdia. Deus fará isso justamente para livrar as pessoas que crerem do julgamento que é pior que o dilúvio que virá na terra sobre o domínio do anticristo. Então é completamente diferente. Então queira sim ser arrebatado, porque só vão ser arrebatados aqueles que serão vencedores das igrejas de Apocalipse, aqueles que estavam prontos, aqueles que estavam preparados, e não será arrebatado por julgamento, mas sim pela misericórdia de Deus. Agora, o evento verdadeiro, a segunda vinda verdadeira, ela vai ser notória. Ela vai iluminar todo o céu da Terra plana, inclusive. Esse é um outro ponto de entendimento. Todo olho verá. Ah, todo olho verá. Como é possível isso num globo terrestre? Tem como não. Não é possível. Não, mas Deus é um mágico. Deus tem poderes que podem fazer com que todos... Não, o Criador não trabalha com magia. O Criador trabalha, na verdade, com leis. Leis físicas, leis exatas. O Criador não mente. Os filmes hollywoodianos mostram um rapto secreto. Isso. Onde os santos... Se todo mundo percebeu que houve um rapto, logo esse rapto não tem como ter sido secreto. É impossível ser secreto. Eles só adicionam essa palavra para tentar dar menos credibilidade no arrebatamento. A palavra que eles deveriam estar usando é rapto inesperado, porque será um arrebatamento de repente. As pessoas estarão vivendo e planejando a vida normalmente como fazem, e de repente
pouco antes da destruição, as pessoas são levadas. Porque primeiro, Yeshua vem como um ladrão da noite, para levar as pessoas para o casamento. E depois da semana de núpcias, ele vem com os seus santos, como o leão da tribo de Judá, para tomar posse da terra, destruir os ímpios e implementar o milênio. Santos são levados e os ímpios são deixados. Todo o sistema, né, hollywoodiano, teológico, o sistema, toda a narrativa do sistema oficializado, ele tem a mesma versão dos outros antros, né? Seja ufologista, novelista, espírita. Então há de se estranhar aí. Todas as versões são iguais, porque até Satanás, que é o nosso inimigo, ele não tem como impedir o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer porque Deus prometeu e ele cumpre o que ele promete. Então, nem Satanás, nem ninguém consegue impedir isso. Então, a única chance que eles têm é falar mesmo o que vai acontecer e dar uma outra narrativa. Qual que é? Alienígenas, qual que é? Espíritas evoluindo. Qualquer outra narrativa eles precisam dar. Mas eles precisam explicar um fato que vai acontecer, porque Deus prometeu que vai acontecer. Eles não têm como negar, não tem como evitar isso. Então é melhor falar que vai acontecer e mudar a narrativa e perverter a narrativa, que isso é a especialidade de Satanás. Não adianta nada você falar que não vai acontecer alguma coisa quando essa coisa realmente vai acontecer, porque Deus cumpre sua palavra. Então eles estão só preparando para isso. Eles estão se preparando para o arrebatamento mais do que os próprios cristãos estão. Porque Satanás acredita na Bíblia. Ele sabe que vai acontecer e por isso ele se prepara para deturpar aquilo maravilhoso que Deus vai fazer. Né? Até porque essa doutrina do rapto secreto é muito nova, foi do século XIX. Né? A jovem Margaret Davis deu a John Darby, maçom de alto grau, essa revelação. Ele inspirou, por sua vez, os teólogos da sua geração, a Bíblia Schofield, que era outro maçom, levou adiante essas ideias, e hoje, praticamente, todo o mundo cristão acredita no rapto secreto. Mas isso não é bíblico. Nosso Messias advertiu sobre esse engano. De novo, essa doutrina é nova? Não. Paulo já dizia em suas cartas sobre o arrebatamento. Nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses 4. E João também. Ele foi arrebatado em espírito para ver as coisas que aconteceriam no fim. Essa doutrina é bíblica e não vem de agora, mas ela pode sim ter sido popularizada recentemente, porque os satânicos, os maçônicos e as pessoas que lutam contra Deus não têm como impedir o arrebatamento de acontecer, e por isso, para elas, é lucro propagarem isso de uma vez e prepararem um terreno para deturpar quando o evento acontecer. É muito mais difícil acreditar na verdade que Satanás está propagando, e ele sabe disso. Ele é especialista em usar a verdade para corrompê-la. Por isso que você vê os maçônicos falando disso, pois eles sabem que vai acontecer e já têm preparado a enganação para perverter o que ocorreu. Mas não são todos os cristãos que creem assim, são poucos, são a minoria. Os cristãos que estão dentro das religiões não contam como pré-tribulacionistas, pois estes nem sequer discernem o tempo em que vivem, e ficarão todos aqui por serem pegos de surpresa. Então, queridos, não queira ser arrebatado. Queira perseverar até o fim, porque quem perseverar até o fim, esse será salvo, diz o Messias. Queira ser arrebatado para que você não tenha que passar pelas mesmas coisas horríveis que os apóstolos passaram, porque Deus já arrumou um jeito de fazer as pessoas escaparem do que está por vir. Escapar. Perfeito, perfeito. Essa palavra aí foi muito oportuno você fechar sua linha de ideia com esse versículo aí, porque você deve saber melhor do que eu, tem uma briga teológica muito grande. Algumas pessoas já estão até falando aqui no chat, nós não vamos passar pela tribulação, nós vamos, e tá. Noé passou pela tribulação, mas Deus o guardou. O Criador, né, o protegeu, mas ele passou pela tribulação. Quem disse que Noé passou pela tribulação? Ele foi guardado da tribulação, é diferente. Ele só não foi arrebatado aos céus porque não precisava. Um barco seria suficiente pela tribulação que veio na terra. Mas a tribulação que vai virar agora no nosso tempo será tão horrível, mas tão horrível, que Deus terá que tirar as pessoas daqui e levar para o céu, para elas não passarem pelo que vai acontecer. Então Noé ele foi guardado porque Noé não tinha um PhD em engenharia naval para fazer um barco daquele tamanho. Foi Deus que ajudou ele, porque um barco seria suficiente para ser guardado da tribulação. Agora, quem ficou na tribulação foram as pessoas que foram no dilúvio. E as pessoas que ficarem aqui, elas vão passar pelo anticristo. Esse é o dilúvio, essa é a tribulação. Chamaram ele de doido quando ele estava fazendo a arca, e aquilo tudo. Eu imagino as dificuldades dele de fazer a arca, mas foi feita.
Chamam a gente de louco porque a gente fala que Deus vai arrebatar as pessoas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nós vamos passar pela tribulação, ou é o que alguns falam para nós? Não, a igreja vai ser raptada, todo mundo vai ser raptado e vai ficar de boa, e os ímpios que vão passar. Tem essa meia, sabe? É importante tocar nesse aspecto. Olha, eu gostaria muito de ser arrebatado para não passar por tudo isso, sabe? Quem não gostaria, né? A gente gostaria sim de ser poupado e tudo, mas existem coisas no nosso caráter que precisam ser refinadas. Paulo fala. Olha a crença da pessoa. Olha, eu gostaria muito de ser arrebatado, mas ainda tem umas coisas em mim, porque quando ele fala, ele não fala de outras pessoas, ele fala dele mesmo. Então, tem algumas coisas em mim que ainda precisa ser refinado no fogo, talvez tenha algum pecadinho aí de estimação, e essa pessoa não crê que ela seja santa o suficiente para ser arrebatada. Ela acha que tem que ser refinada no fogo. Qual é o fogo? O fogo da tribulação, o fogo que a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, será refinada. O fogo que os 3 da fornalha foram jogados para ser refinado. Fala isso, que a sua fé seja provada como ouro. Aliás, Tiago, né? Fala que a nossa fé seja provada como ouro no fogo. Nós temos que... Eu vou ter que pegar esse versículo aqui, Olha só, quem que vai ser refinado no fogo? Vamos lá ver. Apocalipse 3. A carta para as igrejas. Quem somos as igrejas? Somos nós. Todos nós que cremos somos a igreja. Então, olha só. Tem algumas igrejas que ele fala assim. A igreja de Filadélfia, que não precisa ser refinado no fogo. Olha só. Venho em breve, retenho que você tem para que ninguém tome sua coroa. Calma. Não é aqui. Visto que você guardou a palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo. A hora da provação é o quê? A hora da tribulação, que vai vir sobre onde? Sobre todo mundo. O mundo o quê? O mundo que não crê, o mundo ímpio, para pôr a prova os que habitam na terra. Então quem ficar na terra vai ser posto à prova, e essas pessoas vão ser tiradas da prova. Então olha só, a carta para uma das igrejas somos nós que cremos, ele está falando aqui, nós seremos livrados da hora da prova, porque quem ficar na terra vai ser feito posto à prova. Então quem ficar na terra vai ser posto à prova, e quem for levado vai ser tirado da prova. Mas olha o que ele fala para a igreja de Laodiceia. Olha a Laodiceia, gente. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado na onde? No fogo. Compre de mim ouro refinado no fogo. Quem que precisa ser refinado no fogo? Quem que precisa passar pela tribulação? Quem que precisa ser provado na terra? É a Laodiceia. É aqui que você quer estar? Aqui é o pós-tribulacionismo. Aqui é as pessoas que não serão arrebatadas, porque ele repreende e disciplina aqueles que ama. As pessoas precisam ser repreendidas e disciplinadas, porque elas não creem na maravilha de Deus, que é o arrebatamento, que é o livramento. Tá aqui, ó, Filadélfia vai ser livrada. Mas não, eles querem acreditar no que? Laodiceia, todo mundo é Laodiceia, né? Eles querem acreditar que todo mundo é ruim, que todo mundo, ninguém pode ser santo aqui na Terra por vontade própria, porque as pessoas têm que ser refinadas no fogo para ser santo. Então essas pessoas que creem assim, elas vão passar pelo fogo mesmo, porque elas creem dessa maneira. E essa aqui é a maioria das pessoas. Que passar pela prova, Jó diz, Jó 23, sendo provado pelo fogo, sairei como ouro. Jó foi provado. Esses irmãos sempre usam no Antigo Testamento para explicar uma coisa que vai acontecer no Novo Testamento. Está claro ali na carta para as igrejas que nesse tempo, quem terá de ser refinado no fogo será a igreja morna de Laodiceia. Os 3 jovens hebreus lá da fornalha ardente passaram pela fornalha, mas sobreviveram. Isaías diz, quando você passar pelo fogo, quando passar pela água, lá não diz, não vai ter fogo nem água, viu? Pode ficar despreocupado. Não, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pela água, ela não vai te submergir. Nosso Messias diz, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João diz. Os cristãos verdadeiros, eles já estão passando por tribulações. Você vai lá na China, tem campos de concentração, campos de reeducação, que eles chamam, onde eles estão pegando cristãos, e não só cristãos também, mas outras pessoas, e matando as pessoas vivas para pegar órgãos, para colher órgãos das pessoas. Na África, perseguição aos cristãos. Vai lá no site Últimos Acontecimentos. Vai lá no site Últimos Acontecimentos e vê lá que, ó, perseguições. Sempre tem notícia nova de perseguições de cristãos. Então, os cristãos que vivem no mundo já estão em tribulações, já estão passando por tribulações. O que vai vir depois vai ser muito, muito pior. Vai ser tão pior que Deus vai ter que tirar as pessoas daqui, os seus eleitos.
O grupo de pessoas que terão que passar pela tribulação são os hebreus que não acreditaram no Messias. Gente, isso aqui está em Daniel 9, é muito fácil você entender isso aqui. Então, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, então Daniel está falando aqui, Gabriel, que é o anjo, veio falar o seguinte: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para a fim de acabar com a transgressão e dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir os santíssimos. Então, 70 semanas são decretadas para quem? Para o povo de Daniel, que é Israel, gente. Então, nós sabemos aqui que 69 semanas já se passaram e falta uma semana, que é a 70ª semana de Daniel, que é a tribulação. Ela é feita para os hebreus, para os israelitas passarem para reconhecer o Messias. E isso está claro em Miqueias 7, a desgraça de Israel. Israel, ela tem a desgraça de enfrentar a ira de Deus, e fala aqui no finalzinho: Israel se levantará. O que é isso aqui? Não se alegra a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, qual que é o pecado que Israel teve contra o Senhor? De não reconhecer o Messias, que é Yeshua. Suportarei a sua ira até que ele se apresente em minha defesa. Então, Israel suportará a ira de Deus, que a ira de Deus é o quê? É os 7 anos, a 70ª semana de Daniel, as 7 anos de tribulação. Então Israel, sim, terá que enfrentar a tribulação, pois não reconheceram o Messias. Não tem nada a ver com os gentios, não tem nada a ver com a igreja. Por isso que em Apocalipse 4, ao som da trombeta de Deus, o João é arrebatado aos céus para ver o fim dos tempos, porque a igreja sai arrebatada já antes dos selos se abrirem. Então, se você não é Israel que não acredita no Messias, você não tem que passar pela ira, a não ser que você queira e a não ser que você professe essa fé. Daí sim você terá que enfrentar a ira de Deus também, como uma pessoa que não creu no Messias. Eu venci o mundo, João 16:33. Perfeito. Então, em nenhum momento na escritura, e aqui vai um ponto que muitos não gostam de ler, mas eu vou ler. Eu vou ler porque está escrito, e é uma verdade neotestamentária, digamos assim, que responde exatamente a todas as dúvidas, irmão. Inclusive os irmãos a quem eu mostro esse texto ficam sem saber o que falar, porque não tem o que dizer. Segundo Tessalonicenses 1, diz assim, no verso 6 em diante: é justo o Criador retribuir com problemas a quem lhes causa dificuldades e dar descanso a vocês e a nós também, que estamos sentindo os mesmos problemas que vocês. Quando nosso Salvador, Yahushua, for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em uma chama flamejante, então ele punirá os que não conhecem o Criador, isto é, os que não dão atenção às boas novas a respeito do nosso Salvador nem lhe obedecem. Eles sofrerão a pena justa de destruição eterna, longe da face do Criador e da glória do seu poder. Nesse dia, quando ele vier para ser glorificado por seu povo santo e admirado por todos os que confiaram nele, vocês estarão lá, porque confiaram no testemunho que lhe demos. E diz: considerando tudo isto, sempre oramos por vocês, para que o nosso Criador nos torne dignos do chamado e realize pelo seu poder todo bom propósito e ação procedente da sua confiança. O texto que eu quero chamar a atenção é esse aqui, ó. Aqui, por isso nos gloriamos em vocês, verso 4. Nas nossas congregações, por sua perseverança e confiança em todas as perseguições e tribulações que estão passando. São uma clara evidência da justiça do Criador, e como resultado, vocês serão considerados dignos do reino do Criador, pelo qual também estão sofrendo. Então, aqui fala que quando o Messias se manifestar, ele será glorificado nos santos que perseveraram pela tribulação, que foram provados, passaram... É tanto que Apocalipse... Ele está falando de santos que passando por tribulações, mas não no período de tribulação. O período de tribulação virá para Israel, para quem ficar aqui. Mas os santos já estão, está aqui no site. Várias pessoas que são cristãos verdadeiros estão passando por perseguições, estão passando por tribulações. São as tribulações agora, são as dores de parto, mas não é o período conhecido como tribulação. Então vamos aqui juntos ler 2 Tessalonicenses 1 e tentar entender juntos o que está se falando aqui. Então vamos lá. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Então, primeira, amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus. Gloriamos em vocês dentro das igrejas de Deus. Então, é uma das igrejas dentro das igrejas de Deus, pela perseverança e fé. Que igreja em Apocalipse tem
perseverança e fé. E guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, que tem fé no arrebatamento. É Filadélfia, então ele está falando de Filadélfia. Por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Lá, essa carta foi escrita lá no início do primeiro século. As cartas de Paulo, que foi escrito para as igrejas já lá existentes. E eles estavam passando por tribulações e suportando. Significa que as tribulações que eles estão passando é a tribulação dos últimos 7 anos da Terra, antes do milênio? Não. São tribulações e perseguições que todo cristão verdadeiro passa nesse mundo, porque esse mundo rejeita Cristo, rejeita Jesus. Não significa que essas tribulações são as tribulações dos 7 anos de tribulações, das 70 semanas de Daniel para os judeus, porque não é, porque será muito pior. Muito pior. Então as tribulações e perseguições que as pessoas aqui dessa época estão suportando são as normais que um cristão verdadeiro passa. Elas dão prova do juízo justo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhes causam tribulação. É justo de Deus retribuir com a tribulação o que causa tribulação a Deus. E dar que alívio a vocês. De novo, ele está falando para a igreja perseverante, a igreja que tem amor, a igreja que tem fé. Que dar alívio a vocês. De novo, a mesma história aqui de Filadélfia. Ele vai dar alívio porque ele vai livrar da hora da aprovação. Ele vai guardar da hora da aprovação. Dar alívio aos que estão sendo atribulados. Essa aqui é a tribulação dos 7 anos de tribulação final? Não, de novo, é a tribulação que todo cristão verdadeiro passa. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus. Revelado lá dos céus. Ele será revelado nos céus para arrebatar os seus. E será como o quê? Como um relâmpago. Um relâmpago é o quê? Pesquisa aqui no Google. Imagens. O que é um relâmpago? É isso aqui. Você vai ver um clarão que vai passar do céu de um lado para o outro no céu, fazendo um barulhão, e as pessoas vão sumir nesse clarão. Talvez até caia um raio assim e suma na pessoa. Mas isso aqui vai parecer horrível para as pessoas, vai parecer tenso demais, mas na verdade é o que? É Jesus. Ele foi revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Esse aqui talvez seja o plasma, sim, que vai cair nas pessoas que não serão arrebatadas. Ele o punirá os que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus? O mundo e os que acham que Deus é severo demais para arrebatar as pessoas. E os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, que é o mundo, os ímpios, os hipócritas, as pessoas que não obedecem a Jesus e as pessoas que não conhecem. Então, ele vai punir quem não o conhece, mesmo falando que conhece, e ele vai punir aqueles que não obedecem. Os ímpios, os hipócritas e aqueles que dizem conhecer, mas não conhecem. Acham que Deus é uma pessoa muito severa. Aqui ó, ponto final. Quem eles? Eles que não obedecem, sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor, da majestade do seu poder. E o que? Isso aqui que eles vão sofrer essa pena de destruição eterna. Isso acontecerá no dia que ele vier para ser glorificado. Aqui é outro dia. O dia que ele vier para ser glorificado é outro dia do que o dia que ele foi revelado lá dos céus. Primeiro ele é revelado e leva os seus. Depois ele vem com os seus revelados, com os seus santos, para ser glorificado. E daí ele vai fazer e dará pena eterna para as pessoas que não estavam com ele. No dia que ele vem para ser glorificado e ser admirado, aí sim todo olho verá, mas todo olho verá depois que ele vier com os seus santos. A mesma coisa. O que importa é que passemos por tribulações para entrar no reino. Então, é um pré-requisito. Agora, outra questão. Diz assim, não, a noiva não vai... Cristo não vai deixar a noiva sofrer, porque ele ama a sua noiva, ele cuida da noiva. Que noivo vai deixar a noiva sofrer? Mas espera aí. Se você entende a verdade no Evangelho, você vai entender que o centro do casamento não é a noiva, lá no Oriente, é o noivo. Então, tanto na parábola das 10 virgens, como em todas as parábolas, é a noiva que está esperando o noivo, ou não é verdade? À meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Porque na cultura oriental,
o casamento, ele é ele é patriarcal. Ele não é matrimônio, é patriarcal. Então, o centro do casamento é o noivo. Gente, não é porque o centro do casamento é o noivo que o noivo não vai tratar bem a sua noiva. Mateus 25, vamos lá. As virgens sábias estavam preparadas e entraram com ele para o banquete nupcial. E eles entraram no casamento e a porta foi fechada. As virgens sábias não tiveram que ser torturadas pelo inimigo do noivo para provar para o noivo que são dignas de entrar no casamento. Não! Tudo que elas tiveram que fazer é acreditar que o noivo viria, mesmo sem saber quando, e estarem prontas, pois ele viria subitamente. O noivo demorou, eles viriam subitamente, ele não sabia quando que o noivo ia vir. Mas tudo que elas tiveram que fazer é acreditar e ficar pronta. E quem foi sábio entrou no casamento, mas quem não foi ficou, e aí sim ficou à mercê do inimigo do noivo, porque não verdadeiramente conhecia o noivo. Tá vendo aqui, ó? Quem ficou, a verdade é que não os conheço, porque não conhecia o noivo, não estava preparado e por isso não entrou no casamento. Mas as virgens sábias entraram sim no casamento e a porta foi fechada depois delas. Então, pelo contrário, Paulo diz em Efésios 5 que a noiva tem que estar sem ruga, sem mancha, sem mácula, lavada pela palavra. Ou seja, sem ruga, sem mancha, ela tem que ser provada e tem que passar pela purificação, tem que passar pela tribulação. Nós vamos ter que... Exatamente o mesmo pensamento de Laodiceia. Exatamente. É a única mulher que acha que precisa ser provada na pior tribulação de todos os tempos, no fogo, refinado no fogo para lavar as vestes, para estar sem ruga, sem mácula. Quem está sem ruga, sem mácula? Filadélfia, porque acreditou e lavou suas vestes sem precisar da aprovação, por isso que será guardado da hora da aprovação. Então, essas mulheres aqui, essas mulheres que creem também, acreditam que precisam ser refinadas no fogo para estar sem mácula. E por causa que pensam dessa maneira, realmente terão que passar pelo fogo para estar sem mácula. Passar pela purificação, tem que passar pela tribulação. Nós vamos ter que passar para nos acharmos dignos de herdar todas as coisas, né? Perfeito, Neemias, perfeito. E até porque não faria sentido esse texto que diz aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque se eu for tomado e ficar de boa, tranquilo lá no paraíso, eu vou perseverar para quê? Se eu já fui poupado, não faz sentido, né? Tem uma lógica, né? Deus está falando que quem perseverar agora, não no pior período de todos os tempos, que é a tribulação. Os cristãos verdadeiros já estão passando por tribulações, já não estão com vontade de ficar aqui e não vem a hora de Jesus vir arrebatar os seus, porque esse mundo jaz no maligno, são horríveis as coisas que já estão acontecendo com os irmãos sérios. Mas quem são aqueles que não estão passando por tribulações? Claramente é Laodiceia, a igreja morna que compactua com o mundo. Esta sim acha que está tudo bem, que não é tão ruim ficar aqui nesse mundo, mas a própria palavra diz aqui. Você se diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A pessoa que acha que não está passando por tribulação, que está bem de vida, está tranquila, consegue preparar um abrigo aí para a tribulação, essa pessoa não reconhece que ela precisa de Deus para tudo. Então por isso que ela vai ser refinada no fogo, para comprar colírio para ungir os olhos, para comprar alguma coisa para vestir sua nudez. Porque essas pessoas não sentem ainda que estão atribuladas, ainda não acham que está tão ruim assim. E esse pensamento, claramente descrito como sendo da igreja de Laodiceia, é o que fará com que eles sejam refinados do fogo. E ai dos que tiverem que passar pelo fogo da tribulação, porque eles mesmos sabem que... Irmão, o que vem por aí não é peixe pequeno não, tá? É chumbo grosso. O Wilson Alencar perguntou o seguinte: o que dizer da carta à igreja de Filadélfia? Bom, eu os guardarei da hora que vai sobreviver a todo mundo, né? A promessa para a igreja de Filadélfia, filo de amor, Délfia de irmão, amor fraternal, enfim. Queridos, guardar na hora da tentação não significa retirar da hora da tentação. Perfeito. Você vai estar presente da hora da tentação, que vai sobreviver sobre toda a terra, enfim, nós vamos enfrentar a tentação de receber a marca da besta para poder comprar ou vender, sustentar nossas famílias. Nós vamos ser provados a negar ou não o nome do nosso Salvador, a negar nossa fé nas Escrituras. Nós vamos ser provados em tudo isso. Mas esse sentido de guardar é de nos dar poder, de nos dar forças para que nós suportemos as provas, para que nós passemos por esse período de tribulação. Assim como... Olha o absurdo do que ele está falando aqui. Então ele acha
olha o pensamento dele. Ele acha que Filadélfia, que é a igreja fraternal, que é a igreja de amor, que ele mesmo falou, confirmando aqui o que ele tinha falado antes de 2 Tessalonicenses 1, que ele está falando que o amor de todos vocês que crescem pelos outros, que é esta igreja, dentre as outras igrejas. Ele está falando que guardar da hora da aprovação não significa tirar. Agora é interessante. Ele fala que guardou Noé da tribulação, mas tudo que Noé teve que fazer é ficar dentro do barco. Agora, ele está falando que vai vir um período pior de tribulação, pior que o dilúvio, porque está dizendo que nunca houve nem haverá igual esse período na Terra. E, ao mesmo tempo, ele está falando que Deus vai dar poder para a gente sair de tudo isso. Irmão, se Deus vai dar poder pra gente sobreviver meteoro, sobreviver tsunami, sei lá quantos milhares de metros de altura, se Deus vai dar poder pra gente materializar comida quando nós tivermos fome e não tivermos nada pra comer, então por que vai haver tribulação? Vamos usar esse poder que Deus deu pra gente pra destruir o anticristo de uma vez e tomar posse do mundo, então, não é? Parece que a pessoa não está ouvindo o que ela mesma está falando. Quem já leu o Apocalipse sabe que o que vai vir vai ser terrível. 1/3 de tudo que será verde será destruído. Outro terço de todas as águas se tornarão impotáveis. Tipo, chega a ser ridículo esse pensamento de Deus dar poder para as pessoas suportarem isso aqui. Olha a história de Ló. Deus iria destruir apenas 2 cidades. E anjos vieram e tiraram Ló e sua família à força. Deus não deu poderes sobrenaturais para Ló sobreviver à chuva de pedra que ia cair lá na cidade. Não, Deus enviou anjos para tirar eles de lá à força. Isso aconteceu na destruição de apenas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Quanto mais agora que está prometido que 1/3 de todo mundo vai ser destruído. Você está de brincadeira comigo. Isso é um absurdo. É muito mais fácil para Deus arrebatar e tirar as pessoas da terra, obviamente, que já prometeu que vai fazer isso, porque em 2 Tessalonicenses 2 ele fala exatamente disso. Porque as pessoas estão condicionadas a crer que é apostasia da fé, na verdade é apostasia da terra, é saída da terra. Cadê? Antes daquele dia virar apostasia não da fé, apostasia da terra. A palavra aqui é se retirar, significa afastamento. Então antes virar o afastamento. Afastamento de quem? Aqui, 2 Tessalonicenses 2. Afastamento daquele que detém o homem da iniquidade. Então primeiro vai virar o afastamento, para que seja afastado aquele que agora o detém. Então virá um afastamento, depois então será revelado o homem do pecado, porque o homem do pecado é detido por aquele que o detém, que é o Espírito Santo, e ele sairá com as pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas. Então, o Espírito Santo sairá da terra, mas Deus vai dar poder para os que ficaram suportar todo tipo de destruição, que será tão horrível que nem houve e nem jamais haverá igual? Não, totalmente absurdo. Obviamente, Deus retirará daqui os que estiverem prontos para participar do casamento do seu filho. E os que não foram, aí sim, estes serão provados aqui na terra. Porque a tribulação vai vir para provar os que habitam na terra, as pessoas que não foram. E muitas pessoas vão ficar na tribulação. A igreja de Laodiceia praticamente inteira vai ficar na tribulação para ser refinada no fogo. E estes sim, clamarão por misericórdia, porque não vai ser fácil suportar o que vai vir, não. Então, isso aqui que ele falou sobre a igreja de Filadélfia não tem absolutamente nada a ver com o que realmente vai acontecer. Foram provados todos os santos, como todas as pessoas, os crentes, foram provados em todas as eras. Você acha que o povo da China não está sendo provado, os cristãos na China? Olha, estão fechando igrejas, estão prendendo pessoas, tem gente sumindo. Você acha que os cristãos lá do Egito, do Oriente Médio, na janela 1040, não estão sendo provados? Quem disse que nós somos melhores do que eles? Quem disse que nós somos melhores do que qualquer profeta, patriarca ou discípulo do Messias? Não, nós não somos melhores. Ah, essa aqui você ouve bastante. Gente, não é questão de ser melhor ou pior que ninguém. Todos nós somos iguais perante os olhos do Criador. Porém, o julgamento que está reservado para o fim dos tempos é algo tão horrível que nunca houve nem haverá igual. Vocês não estão falando de tribulações como a que acontece na China ou no Oriente Médio hoje em dia. Vocês estão falando do apocalipse, do pior período de tempo de todos os tempos. O que acontece na China é fichinha perto do que vai ser com o anticristo. O que Hitler fez nem se compara com o que o anticristo vai fazer. Vocês estão falando de destruição de pelo menos 1/3 de toda a terra, e sabendo que Deus já livrou seu povo de destruição de apenas 2 cidades.
Deus livrou o seu povo israelita do imperador do Egito e não vai livrar o seu povo do líder mundial, o anticristo? É uma contradição enorme. Qual Deus vocês estão servindo, afinal de contas? Então, não é questão de ser melhor que ninguém, mas especificamente para as pessoas que estiverem vivas no fim dos tempos, estas terão um modo de escapar às coisas horríveis que sobrevirão. Não por serem melhores que ninguém, mas porque Deus é misericordioso e bondoso para aqueles servos bons e fiéis que o servem e o amam de todo o coração. Só vai ficar aqui os servos maus, as virgens tolas, os hipócritas, os ímpios e etc. As pessoas que não reconhecem o caráter bom de Deus. Estas que vão ficar aqui. O resto não. O resto vai ter um modo de escapar às tribulações. Então, vocês que acham que terão que passar pela pior tribulação de todos os tempos, só terão que passar se vocês quiserem. Se vocês acharem que precisam ser refinados no fogo para serem santos, para serem imaculados, para serem dignos. Pois o sangue do Cordeiro já é suficiente para te livrar de toda condenação e de todo pecado. Mas, se você achar que não é, então, para você especificamente, não será. E daí você vai ter que ser provado mesmo no fogo para se tornar digno. Claramente, se você não serve Deus por amor, terá que servir Ele na dor. E isso é claro que vai acontecer agora no fim dos tempos. Se você ama, você será livrado sim, porque Deus prometeu para a Filadélfia, Deus prometeu em João 14 e Ele vai cumprir o que prometeu. Hebreus 11, pela fé que você vai ser arrebatado. Não vai ser diferente dessa vez, vai ser pela fé. Se você professa a fé que você vai ser arrebatado, você vai ser arrebatado. Mas se você professa a fé que você não vai ser arrebatado, você não vai ser arrebatado. Porque pela fé você é arrebatado. E eu não estou falando de salvação. Muitas pessoas vieram falar de salvação aqui. Não, não. Quando Jesus salvou as pessoas, ele salvou as pessoas do inferno, não da morte. Por isso que todos os cristãos desde Jesus, eles morreram, porque eles não foram salvos da morte, eles foram salvos do inferno, do afastamento total de Deus, do afastamento eterno de Deus. Isso que eles foram salvos. Salvar da morte é uma coisa ainda além, é um arrebatamento, é um galardão. É para aqueles servos bons e fiéis, é para os servos que têm amor entre os irmãos, é para os servos que perseveram na fé, que passam as tentações, passam as provas agora. É para estes servos, os servos bons, os servos fiéis, as virgens sábias, que o arrebatamento vai acontecer. Então, não é de salvação. Crer em Jesus te salva do inferno, mas servir Jesus, obedecer Jesus te salva da morte, justamente nesse período do fim dos tempos, porque ele vai livrar as pessoas do pior período de todos, que é o período sem o Espírito Santo na Terra. É o período com o homem do pecado, o iníquo, que é o anticristo, que é pior do que Hitler e todas as outras pessoas que vivem agora. Então, guardar na hora da tentação que vai sobrevir sobre toda a terra nesse sentido. Ele vai nos guardar dos males dessa era, nós vamos passar por isso e vamos ser vencedores. Certo. Seremos então, seremos livrados em meio à guerra, não da guerra, né? São coisas diferentes, né, Neemias? Exato. Mais um ponto importante. O Salmo 91, se você observar com cuidado, ele fala desse grande dia, Leandro. Ele fala de nós sermos protegidos da seta que voa de dia. Como é que é? Nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Aí 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Então, quer dizer, é no meio da batalha. Ninguém vai ficar... No meio do fogo cruzado, meu irmão. Protegido numa bolha, não, né? Pois é. Não. É fogo cruzado, mas o Eterno vai nos livrar, ele vai nos guardar no meio desse dilúvio de fogo. Você até citou naquele último vídeo, né? Vai ser um dilúvio de fogo. Batalha não é batalha se não tem prova, então... Batalha e prova não tem nada a ver com o período das 70 semanas de Daniel, que é a tribulação. Batalha e prova é agora, Os chineses já estão em batalha e prova de um jeito, as pessoas do Oriente Médio já estão em batalha e prova de outro, da Rússia de outro, dos Estados Unidos de outro, da África de outro, do Brasil de outro. A prova é agora, a prova contra o pecado é agora, o entendimento é agora, lavar a veste é agora, a batalha espiritual já está acontecendo agora. Agora. O que vai vir não vai ser batalha, vai ser destruição, vai ser julgamento, vai ser tribulação. O dilúvio matou todo mundo, sobrou 8. E vai ser uma coisa pior do que o dilúvio. Vocês são loucos. Achando que vocês vão passar aqui no meio do fogo aqui e achando que você vai sobreviver sem a marca da besta, sem nada. Não. Vocês vão ser todos decapitados aqui. Não vai ter essa de misericórdia de ninguém com o anticristo aqui.
É uma coisa que Deus vai permitir vir na Terra para provar os que estão na Terra. Mas provar o quê? Ou a pessoa vai aceitar o anticristo, ou ela vai aceitar Deus. Mas essa prova é a prova final. Morte, decapitação. Vocês acham que tribulação é batalha? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Uma coisa é batalha espiritual que está acontecendo agora com o Espírito Santo na Terra. Agora outra coisa é Satanás em fúria, sabendo que tem pouco tempo, sem o Espírito Santo na Terra detendo ele. Vocês estão loucos, vocês estão loucos. Hitler era fichinha pro que vai vir aqui, e vocês acham que vocês vão batalhar aqui? Vocês estão loucos, vocês estão querendo ficar aqui no fogo, porque vocês estão achando que vai ser um filme de Hollywood aí, onde vocês vão ter, sei lá, mas vocês vão ter o Robocop te ajudando. Vocês estão loucos, vocês estão loucos. O Espírito Santo vai sair da Terra. Quem ficar na Terra não tira o Espírito Santo. Isso é claro, isso é claro. Irmãos, vocês que são terraplanistas, vocês já saíram completamente do sistema, e até mesmo vocês que discernem o tempo, mas não são terraplanistas, vocês conhecem o livro de Enoque e o livro de Jassar. Vocês sabem que eles foram intencionalmente retirados da Bíblia por conter muitas verdades sobre o fim dos tempos e também sobre a Terra plana. Mas vocês nunca falam sobre Segunda Esdras. Por que será? Segunda Esdras, assim como o livro de Enoque e o livro também de Jassar, foi um livro que foi removido da Bíblia e recentemente, pois o Segunda Esdras estava na Vulgata, que é a primeira tradução da Bíblia do grego para o latim. E também, Segunda Esdras, você pode ser encontrado na Bíblia de Geneva, de 1599, e na KJV, ou BKJ, de 1611, na Fiel. Por que será que a Segunda Esdras também foi removido, mais ou menos a informação que eu tenho é que foi removido em 1881, mais ou menos, nesse mesmo período onde teve várias doutrinas de demônios espalhadas no meio evangélico. Porque Segunda Esdras fala bastante do fim dos tempos, fala bastante de terra plana e também fala do arrebatamento ser pré-tribulacionista. E é isso que eu vou ler para vocês aqui, Segunda Esdras, a partir do capítulo 6. Então, vamos dar uma olhada no que Segunda Esdras diz sobre o fim dos tempos. Então, no início do círculo da Terra, antes dos portais do mundo estavam no local, isso aqui favorece muito a Terra plana. E também fala aqui, ó, e antes que as medidas do firmamento fossem nomeadas, também, mais uma vez, sobre Terra plana. Segunda Esdras fala muito sobre Terra plana. Eu até aconselho vocês a lerem esse livro. Então planejei essas coisas e elas foram feitas somente através de mim e não através de outra pessoa. Assim como o fim virá através de mim sozinho e não através de outro. Isso aqui é Deus falando para Esdras, que o fim virá através dele sozinho e não através de outro. Então não fique esperando a inversão do campo magnético para vir o fim ou o anticristo para vir o fim, porque quem vai trazer o fim vai ser Deus. Mas vamos continuar aqui mais para frente. Esdras falou, ó Senhor, se achei graça aos teus olhos, mostra ao seu servo os últimos dos teus sinais, dos quais me fizeste participar uma noite anterior. Esdras tinha recebido uma visão de Deus e ele pediu interpretação para Deus. Então, olha aqui a interpretação. Respondeu Deus, levanta-te para os teus pés e ouvirá uma voz completa e retumbante. E se o lugar em que estiveres for grandemente abalado, enquanto a voz estiver falando, não se apavore, porque a palavra diz a respeito ao fim. E os fundamentos da terra compreenderão que o discurso lhe diz respeito. E eles tremerão e serão abalados, porque sabem que o fim deles deve ser mudado. Ou seja, os fundamentos da terra, quando Deus fala, consegue compreender que é a respeito deles que está sendo falado e que eles devem ser mudados no final. Então olha só, os fundamentos da terra compreendem quando Deus fala. Mas vamos lá. Fiquei em pé, escutei uma voz falando, e seu som era como um som poderoso de águas. Dizia, são chegados os dias em que eu me aproximo para visitar os habitantes da terra. E quando requer dos que praticam a iniquidade a pena de sua iniquidade, e quando a humilhação de Sião ou de Israel é completa. Quando que é esse período aqui? Quando a humilhação de Sião, de Zion, de Israel é completa, é no final dos 7 anos de tribulação de Zion. A humilhação de Zion é 7 anos de tribulação por não ter reconhecido Yeshua, o Messias. Então, ele está falando assim, são chegados os dias que eu me aproximo para visitar os habitantes da terra depois dos 7 anos de tribulação. Então ele vai falar aqui, ó, quando o selo é colocado sobre a idade, que está prestes a morrer, e então eu vou mostrar esses sinais. Os livros serão abertos diante da face do firmamento, e todos verão o meu juízo, juntos. Crianças de 1 ano de idade falarão com suas vozes, e mulheres grávidas darão à luz crianças prematuras em 3 ou 4 meses. E essas viverão e saltarão. Lugares semeados aparecerão de repente sem seres despachados, ou seja, lugares que foram semeados
de repente estarão cheios novamente. Depósitos inteiros serão subitamente encontrados vazios, ou seja, as pessoas que colheram e botaram nos seus depósitos, os depósitos estarão vazios e os lugares onde eles colheram estarão cheios de novo. Então olha só a loucura disso aqui. A trombeta soará em voz alta e quando todos ouvirem, de repente ficarão aterrorizados. Naquele tempo, amigos farão guerra contra amigos como inimigos, e a terra e aqueles que a habitam serão aterrorizados. Olha isso aqui. E as fontes das águas ficarão paradas, de modo que por 3 horas não devem fluir. Olha a loucura que isso aqui claramente é no final mesmo dos 7 anos de tribulação. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. E será que qualquer que permanecer após tudo que eu vos predito, será salvo e verá minha salvação e o fim do meu mundo. Uau, será que ele está falando de um arrebatamento depois da tribulação, então? Não, vamos ver o restinho aqui. E será que qualquer que permanecer após tudo que vos predito será salvo e verá minha salvação e o fim do meu mundo. E verão aqueles que foram levados, que desde o seu nascimento não provaram a morte. Daí você pode chegar e ler isso aqui e falar assim, ele está falando de Enoque, de Elias, que não viram a morte. Mas calma, se for só 2 pessoas, você não ia falar que verão aqueles. Não era aqueles. Se for 2 pessoas, verão Enoque e Elias. E Elias vai voltar para morrer antes da tribulação também, porque ele vai voltar, provavelmente com Moisés, para pregar, são os 2 que vão pregar na tribulação para Israel. Então, não faria sentido ele falar, e verá Enoque que foi levado, que desde o seu nascimento não provaram a morte. Porque as pessoas que estão vivendo no fim dos tempos nem chegaram a conhecer Enoque, nem chegaram a conhecer Elias. Então não faz sentido isso aqui. Mas o que faz sentido? Aqueles que foram levados, que desde o seu nascimento não provaram a morte, são as pessoas que foram arrebatadas antes da tribulação. Então, as pessoas que permanecerem vivas depois de toda a tribulação, elas vão ver o fim dos tempos, sim, e o fim do mundo de Deus. Mas é só quem conseguir ficar vivo, porque vai ser muito difícil na tribulação. Mas eles verão também as pessoas que foram levadas, as pessoas que foram arrebatadas, que desde o seu nascimento não provaram a morte. Então você consegue ver aqui que Esdras claramente fala que tem um grupo de pessoas que vai passar pela tribulação e que, se sobreviver, verá a salvação e o fim do mundo. E também verá aqueles que foram arrebatados, ou seja, tem um grupo de pessoas que será sim arrebatados, que não provarão a morte. E essas são as pessoas de Filadélfia, as pessoas da igreja que foram levadas sem provar a morte, isso aqui está claro. E para confirmar isso aqui mais um pouquinho também, tem 2 Esdras 9. Deus me respondeu e disse, meça cuidadosamente sua mente, e quando você ver alguns dos sinais previstos acontecerem, então você saberá que é o momento em que o Altíssimo está prestes a visitar o mundo que ele fez. Olha só. Assim, quando aparecerem no mundo terremotos nós sabemos que está acontecendo muito e cada vez mais intensos e mais frequentes. Tumultos de povos, intrigas de nações. Isso aqui é o quê? É manifestações, pessoas tumultuando, fazendo o que está acontecendo na França, o que está acontecendo também no Brasil, tumulto de povos, intrigas de nações, vacilação de líderes vacilando e confusão de príncipes. Então, saberá que é dessas coisas que o Altíssimo falou desde os dias antigos do começo. Pois, assim como tudo que ocorreu no mundo, o começo é evidente e o fim se manifesta. Olha só que interessante agora. Assim também são os tempos do Altíssimo. O início são manifestos em maravilhas e obras poderosas, e o fim nas penalidades, ou nos julgamentos e nos sinais. Nós temos visto os sinais faz muito tempo já, e nós temos visto os julgamentos também há algum tempo, que são dores de parto. Todos aqueles que serão salvos e poderão escapar por causa de suas obras, ou por causa da fé pela qual creram. Gente, isso aqui é claro. Vocês vão poder escapar da tribulação, ou por causa de suas obras, ou por causa da sua fé pela qual você creu. Se você crê no arrebatamento, você vai poder escapar da tribulação. Se você falar isso para as pessoas, fazer obras para falar isso para as pessoas, você poderá escapar à tribulação. Sobreviverão aos perigos que foram preditos e verão minha salvação. Gente, isso aqui é claro, o arrebatamento. Deus está falando para Esdras do arrebatamento que viria no fim dos tempos. Arrebatamento que verão a salvação não, na minha terra e dentro das minhas fronteiras, que santifiquei para mim desde o princípio. Essas fronteiras é o céu, é onde Jesus, Yeshua, está no momento. E ele prometeu que levaria as pessoas lá, que prepararia mansões, prepararia um lugar na casa de meu pai, que tinha muitas moradas.
que é o quê? Na minha terra, dentro das minhas fronteiras, que eu santifiquei para mim desde o princípio, que é santificado no céu. Então, claramente aqui você consegue ver em 2 Esdras que fala sobre um arrebatamento pré-tribulacionista, mas também fala que tem um grupo de pessoas que vai ficar na tribulação e que, se sobreviver, verá o fim do mundo de Deus. Então, por que vocês, cristãos terraplanistas e que discernem o tempo, não leram 2 Esdras? Vocês leram o livro de Enoque, leram o livro de Jassar, que sabe que foi removido da Bíblia, e 2 Esdras também, que foi removida da Bíblia intencionalmente, fala do arrebatamento pré-tribulacionista, e vocês não leram. Por que será? Porque o arrebatamento é pré-tribulacionista. Quem professar a fé pré-tribulacionista será arrebatado, mas quem professar a fé pós-tribulacionista não será arrebatado. E isso é muito sério, gente, é muito sério. Não é brincadeira o que vocês estão falando aqui. Porque todos aqueles que serão salvos e poderão escapar por causa ou das suas obras ou por causa da fé pela qual creu. Então você só poderá escapar ou pelas suas obras ou pela sua fé. E isso aqui não é salvação, é não morrer, é ser arrebatado, é diferente. Então, por causa de 2 Esdras, vocês deveriam saber que o arrebatamento é pré-tribulacionista, deveriam mudar e se arrepender do pós-tribulacionismo que vocês tanto têm falado. Porque o arrebatamento será sim pré para aqueles que creram e para aqueles que professaram a fé pré-tribulacionista. Então, por isso que é tão importante este tópico. Então, irmãos, agora que vocês sabem tudo isso que aconteceu, só é pós-tribulacionista aquele que quiser, só é pós-tribulacionista aquele que acha que não é santo nem digno de ser arrebatado, aquele que acha que tem que ser refinado no fogo da tribulação para ser santo, para ser digno de ser arrebatado. Então, você só vai ser pós-tribulacionista agora se você quiser. É a sua escolha de estar na tribulação ou não, como nós vimos. Então, se você tem alguma pessoa num canal que fala sobre pós-tribulacionista, manda esse vídeo. Se você vê alguém no comentário falando sobre o pós-tribulacionismo, manda esse vídeo pra todo mundo, porque esse vídeo dá um fim, bota um fim nessa discussão do pós-tribulacionismo. Só vai ser pós quem quiser, só vai ficar aqui na tribulação quem quiser, quem professar essa fé, como nós vimos em Esdras, e só vai passar pela tribulação aqueles que acham que tem que ser refinado no fogo da tribulação. Caso contrário, se você professar uma fé pré-tribulacionista, você vai ser arrebatado quando o arrebatamento acontecer, antes da tribulação. Então por isso é o fim do pós-tribulacionista. Se você for ainda depois desse vídeo pós-tribulacionista, então você mesmo está se colocando dentro da tribulação, e esse é um preço muito alto para você pagar. Saia dessa fé pós-tribulacionista e venha para o pré-tribulacionismo, porque essa é a verdade bíblica, é a verdade das escrituras, a verdade até das escrituras que foram removidas da Bíblia, porque Deus é bom, é bondoso, é misericordioso, e Ele vai livrar as pessoas da pior tribulação de todos os tempos. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que Ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata.